ele se localiza no bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. Ele possui uma área de 113.400 metros quadrados e ele pertence à subprefeitura da Sé. Esse parque é um local de muito trânsito de pessoas, então muitas pessoas frequentam o parque desde o momento em que ele abre até o momento que ele encerra suas atividades para o público. Nas localidades, ele possui uma escola municipal de ensino infantil, mais ou menos 250 alunos matriculados na escola, e ele é um espaço que possui um local para apresentações em geral, playground, espelhos d'água, uma gruta que eles montaram, mas a rocha ela é verdadeira, equipamentos para ginástica e outros tipos de exercício, 2 lagos e uma pista de Cooper. Então é um espaço muito amplo com muito acesso de pessoas, como a gente já tinha falado. Além disso, em volta do parque ali possui vários pontos turísticos, então é um local que não só no parque, mas todo no entorno possui grande acesso às pessoas, como a Estação da Luz, que é uma estação histórica aqui de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca de São Paulo. Através de uma conversa informal com a zeladora do parque, nós encontramos que as pessoas em situação de rua, elas frequentam o parque e eles realizam suas necessidades fisiológicas ali mesmo. O parque ele apresenta más condições de higiene e isso pode ser prejudicial à saúde das pessoas que ali frequentam. Além disso, a zeladora afirmou que outros animais são encontrados no parque, como cerca de 50 gatos, 20 cachorros e muitos pombos, além de ratos e outros vertebrados que podem ser encontrados. Junto com esses animais, é interessante a gente pensar que muitas doenças podem ser acarretadas e que podem influenciar diretamente na vida não só dos humanos, como também dos outros animais citados. A toxoplasmose é uma doença parasitária causada pelo parasito Toxoplasma gondii. Ele é um protozoário e basicamente o ciclo dessa doença consiste na ingestão e liberação de oocistos por felinos, principalmente, que são hospedeiros definitivos desses parasitos. E aí, no caso também, alguns mamíferos como o ser humano ou ratos podem atuar também no ciclo dessa doença e aí eles passam a ser hospedeiros acidentais desse protozoário e serve também para dar continuidade ao ciclo. Então eles ingerem esses ovos que estão presentes nas fezes dos gatos e aí eles liberam novamente nas fezes e aí pode haver a reinfecção e, portanto, a continuidade do ciclo. Essa doença para o ser humano, ela não tem sintomas muito evidentes, exceto se forem grávidas, em que pode haver casos de aborto também. E também nos casos graves de toxoplasmose, a infestação de toxoplasma, principalmente no sistema nervoso. Pode causar epilepsia, desmaio ou confusão mental nos indivíduos que são acometidos por essa doença. Devido à gravidade dessa doença em mulheres grávidas, é importante, super importante fazer o acompanhamento da gravidez pelo pré-natal. E como profilaxia dessa doença, nós temos a evitar a ingestão desses ovos e como isso pode ser feito. Fazendo higiene das mãos ao manipular fezes de gato, ao fazer a limpeza, e também em caixa de areia no caso de crianças, em que é bastante comum ter fezes de gato, por exemplo. E aí então é importante fazer essa lavagem, essa higiene das mãos para evitar o contato com o parasito. Há alguns casos também de infecção devido à transfusão sanguínea desse parasito, mas são casos bastante raros assim, mas ainda assim é importante ter esse monitoramento para evitar possíveis complicações e a possível transmissão dessa doença. Um outro ciclo que pode ser encontrado no Parque da Luz é o ciclo do parasito Ancylostoma brasiliensis. No caso, esse parasito ele tem como hospedeiro cães, que podem causar verminoses nesses cães, e também o homem, que podem causar uma doença chamada bicho geográfico ou larva mimicas. O que acontece? Os cães infectados com esse parasito, eles acabam liberando nas fezes ovos desses parasitos em solos principalmente arenosos e terrosos. No solo, há a eclosão desses ovos, que acabam liberando as larvas micas. E aí, no caso, se essas larvas entrarem em contato com a pele do ser humano, ela penetra ativamente no tegumento e aí ela passa a habitar a pele do ser humano. Por isso a doença é conhecida como bicho geográfico.
No caso do ser humano, a larva não consegue atingir a circulação e logo não consegue chegar ao intestino desse ser humano, então ela acaba ficando somente no tegumento, na pele do ser humano. No caso dos cães, a larva ela consegue atingir o intestino do cão e aí ele passa a desenvolver a parasitose intestinal, que é conhecida como ancilostomose. Como a gente pode observar, no Parque da Luz há incidências de muitos cães e gatos. A presença desses animais nesse local, ela pode ser importante para o desenvolvimento de algumas parasitoses, como por exemplo a toxoplasmose e o bicho geográfico, ancilostomose e verminoses em cães. Esse é um problema que a cidade lida, o abandono dos cães, e não existe um plano da prefeitura para controle desses animais. Além disso, como já foi caracterizada a região, existe um trânsito muito grande de pessoas e a presença de pessoas em situação de ruas, na qual as condições de higiene se tornam ainda mais precárias. Então a gente consegue observar fezes de humanos no local, o que pode dar origem a outras verminoses, a outros parasitas intestinais. É importante a gente fazer esse recorte, observar, para a gente entender como se dão esses parasitos nos locais que a gente vive. Porque muitas vezes é assintomático a presença deles no nosso corpo. O bicho geográfico a gente consegue ver pela pele, mas, por exemplo, a toxoplasmose é uma doença que acomete pessoas no mundo inteiro e muitas vezes elas não sabem que estão infectadas. Então, é preciso estabelecer um plano de controle, ainda mais em locais públicos como esse, para tentar, de fato, acabar com essas doenças parasitárias que muitas vezes são negligenciadas no nosso país. Conforme foi descrito e com base na caracterização do parque e dos integrantes do parque, nós fizemos o levantamento das possíveis doenças que podem estar ali presentes. E com isso a gente chegou à conclusão de que o parque é um potencial lugar para incidência causadas por ectoparasitas também, que são carrapatos, pulgas, piolhos, por causa da presença de pombos, gatos, cachorros, ratos, e pela falta de higiene em determinados lugares do parque, e por ser um parque que tem bastante frequentado por moradores de rua também. As ectoparasitoses, elas têm uma grande relação com a falta de higiene, saneamento básico também, e estruturação do lugar, Apesar de ser um parque bem estruturado, nós identificamos que várias regiões do parque, vários territórios do parque, eles têm uma falta de limpeza. Então, como nós vimos, o local estudado ele apresenta diversos riscos à saúde das pessoas. No entanto, soluções simples poderiam evitar esses males, Por exemplo, as pessoas poderiam ser conscientizadas através de campanhas públicas quanto a hábitos de higiene, de profilaxia, que poderiam minimizar muito os riscos de contaminação. Outra coisa que a gente pode citar aqui é o fato de vários animais estarem ali presentes, que não há medidas públicas de castração, de vermifugação desses animais. Então, o que a gente pode resumir é que campanhas de popularização da informação aliadas a campanhas públicas de cuidado desses animais poderiam minimizar muito os riscos de doença neste local. Também encontramos ambientes de parques de criança com areia, e acesso a animais nesses locais. A gente, como vocês viram, sabe dos riscos que isso pode oferecer para o público. Então, basicamente, os espaços eles poderiam ser melhor limitados e as campanhas de informação e de políticas públicas podem ser mais efetivas no local.